Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 959. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 21 minutos da quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarefado. Mas negociando. O grupo de trabalho formado pelo professor Bagdadi segue a todo vapor para tentar resolver, para tentar buscar uma alternativa em relação às tarifas. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Registro que tivemos hoje mais uma edição do Petit Convida. Dessa vez recebemos o querido Otávio Guedes, o jornalista, e foi um papo muito legal. Falamos, inclusive, de conexões entre o Brasil e também temas internacionais. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 959. Prazer estar aqui mais uma vez. Né? Eu faço coro, né? A gente conversou agora um pouco com o Otávio Guedes. Muito legal o episódio. Vai estar no feed. Sejam todos muito bem-vindos também para esse bate-papo. Daniel, deixo boas-vindas aqui a todo mundo que acompanha a gente pelo YouTube, todo mundo que acompanha a gente pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel Souza, eu quero começar esse episódio falando sobre o contexto da visita de Donald Trump à Ásia. Vai acontecer daqui a pouco, daqui a alguns minutos, né? A gente está gravando esse episódio, são exatamente agora 21 horas e 22 minutos, e no que será o equivalente às 23 horas aqui do Brasil, Donald Trump vai encontrar com Xi Jinping em Busan, na Coreia do Sul. Então você que vai ouvir a gente depois disso, vai pegar esse episódio e vai falar assim, poxa, mas não falaram sobre o encontro. A gente vai falar no episódio de amanhã, né? Esse encontro deve acontecer daqui a mais ou menos 1h30, pouco mais de 1h30. Mas isso não invalida que hoje nós tivemos novidade na visita, né? A gente teve um acordo finalmente assinado entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Me conta, Daniel, o que esse acordo traz de importante? Pois é, Tanguy, tivemos Donald Trump indo para sua rede social, a Truth, e publicando aqui detalhes iniciais de um acordo entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, entre Donald Trump e o presidente sul-coreano, o Lee Myung, que teriam aí finalizado um acordo comercial durante uma cúpula na Coreia do Sul. Os principais termos do acordo acabam sendo os seguintes. Em primeiro lugar, a Coreia do Sul, claro, evita tarifas mais altas dos Estados Unidos sobre as suas exportações. Temos também investimentos de 350 bilhões de dólares que seriam feitos aí dos sul-coreanos nos Estados Unidos. Esses recursos, eles compõem um fundo onde 200 bilhões seriam pagos em parcelas anuais de até 20 bilhões, e os outros 150 bilhões seriam destinados à construção naval, com a promessa de cooperação para revitalizar o setor naval americano. Lembrando que a Coreia do Sul é uma potência no setor naval e, consequentemente, os Estados Unidos estão trazendo ou tentando trazer esse expertise sul-coreano para o país. Nesses investimentos, os lucros seriam divididos meio a meio entre os dois países, antes da recuperação dos investimentos realizados. Teria ali um comitê de investimentos, que seria liderado pelo Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos, para avaliar os projetos. Agora, esse acordo ainda precisa ser ratificado pelo parlamento sul-coreano. É importante registrar que o encontro aconteceu após um teste de míssil de cruzeiro com capacidade nuclear pela Coreia do Norte, inclusive teste esse que foi minimizado, digamos assim, pelo Donald Trump. Tanguy, é um daqueles acordos que o Trump tem conseguido em relação a diferentes parceiros comerciais. Olha, eu retiro as tarifas, claro, as tarifas não vão voltar para o patamar que estavam antes, mas eu retiro uma parte importante dessas tarifas e você vai fazer investimentos nos Estados Unidos. Uma outra coisa é que os sul-coreanos também
acabaram assumindo o compromisso de comprar mais produtos americanos, de aumentar as compras de produtos americanos, como inclusive elemento aí para contribuir uma melhora dos resultados comerciais. É um padrão que o Donald Trump tem constituído ao longo dos últimos tempos. A União Europeia celebrou um acordo muito parecido. Olha, eu tiro as tarifas, vocês compram mais produtos americanos e fazem investimentos nos Estados Unidos. O Japão também. Olha, eu retiro as tarifas, vocês compram mais produtos americanos e eu faço investimentos nos Estados Unidos. Ou melhor, vocês fazem investimentos nos Estados Unidos. Esse tem sido mais ou menos o padrão que o Trump tem replicado em diferentes partes do mundo, particularmente em relação a esses parceiros comerciais com os quais os Estados Unidos têm déficits importantes. É o caso do Japão, é o caso da União Europeia, é o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul depende muito dos Estados Unidos, até por uma questão existencial. A Coreia do Sul tem ali como vizinha a Coreia do Norte. A Coreia do Sul tem tropas americanas estacionadas em seu território. Você tem ali uma presença americana muito forte há muitas décadas, né? Desde a década de 50, os americanos estão ali presentes e existe ali uma preocupação existencial por parte da Coreia do Sul caso os Estados Unidos lhe faltem. E esse acaba sendo um elemento adicional de pressão sobre os sul-coreanos para que esse tipo de acordo possa ser celebrado. Então, investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos, mais compras sul-coreanas de produtos americanos e, em contrapartida, o Trump remove uma parte das tarifas que ele mesmo colocou. Perfeito. Vamos acompanhar, então, né, o futuro desse acordo e, naturalmente, né, reitero aqui, teremos em breve, daqui a alguns minutos, um encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. Naturalmente, a gente vai repercutir isso aqui no episódio da quinta-feira à noite. Daniel, eu queria prosseguir a nossa pauta aqui falando sobre as eleições nos Países Baixos que aconteceram hoje. E aí, só para trazer um contexto, né, qual era a importância histórica dessa eleição que aconteceu no dia de hoje. No ano de 2023, os Países Baixos passaram por uma eleição que deram a vitória ao Partido da Liberdade, que é o PVV, que é o partido da extrema-direita holandesa, né, da extrema-direita neerlandesa. Tem uma figura muito controversa, que é o grande líder do PVV, que é o Geert Wilders. Esse cara, ele quer ser primeiro-ministro há bastante tempo, e no momento em que o seu partido ganhou, havia uma certa expectativa de que ele pudesse chegar ao cargo de primeiro-ministro. Só que os outros partidos, nenhum aceitou o Geert Wilders como primeiro-ministro. Então, ele acabou tendo que colocar um cara do partido dele, mas que não era ele, para liderar o país. Botou um burocrata, né, tem que ir. Colocou o Dick Schaaf, né, que tem esse perfil, né, um cara que é um burocrata, é um cara que não tinha tanta resistência assim, mas em momento algum o Geert Wilders, ele abriu mão desse sonho dele de ser o primeiro-ministro. E ele mesmo tratou de demolir o governo que o partido dele liderava. Ele criou ali, portanto, os 10 pontos para a imigração. Nenhum partido da coalizão, né, do qual o seu partido fazia parte, aceitou. Portanto, o governo foi demolido, né, caiu, e nós tivemos, portanto, essas novas eleições no dia de hoje para formar um novo governo. Qual era o objetivo dele? Testar se a força do partido dele continuava em dia e, eventualmente, com uma votação muito grande, os outros partidos terem que aceitar que ele seria o primeiro-ministro. Se ele liderasse, né, uma grande votação para o partido dele, não ia ter jeito, ele ia acabar dando um jeito dele ser o primeiro-ministro. Pois bem, Daniel, os neerlandeses foram para as urnas e o que aconteceu foi o contrário do que Geert Wilders esperava. O seu partido não conseguiu a vitória eleitoral e quem saiu na dianteira foi o Partido Democratas 66, né, o D66, que é um partido centrista, liberal, é liberal na economia, tem uma lógica progressista e tal. É um partido bem liberal, mais tradicional da Holanda e caminha, né, as urnas ainda não foram plenamente apuradas, mas tudo indica que o D66 deve ficar com 27 cadeiras. O total é de 150. Com 27, o D66 já será o maior partido do parlamento e a perspectiva é que o PVV, do Geert Wilders, fique com 25. Então, 27 para o D66, 25 para o PVV. Pela tradição, né, quem vai ter a incumbência de montar o governo vai ser o D66, não vai conseguir montar sozinho. Mais uma vez, né, Daniel, a gente está falando sobre 150 cadeiras, não é um parlamento muito grande,
mas o partido mais votado tem 27. Então, naturalmente, ele deve montar uma coalizão, deve contar, portanto, com a CDA, né, que são os democratas cristãos, o VVD, que é a centro-direita liberal, um pouco mais à direita, e os verdes, né, que devem entrar nessa coalizão para montar um governo. Há um entendimento de que nenhum deles vai chamar o PVV do Wilders para o poder. O objetivo é tirar esse cara do poder. Então, eles devem conseguir essas 76 cadeiras necessárias nessa coalizão de 4 partidos e, portanto, quem deve ser alçado ao cargo de primeiro-ministro. Essas negociações vão demorar, tá, Daniel? Demora, porque eles querem ver qual vai ser a distribuição dos cargos, como é que vai ser. Então, a tendência é que demore algumas semanas, no melhor dos casos, pode demorar, inclusive, alguns poucos meses, mas quem deve ascender como primeiro-ministro deve ser o Rob Jetten. Esse cara, Daniel, ele é um cara carismático, né? É um jovem bastante carismático, um cara que vem tendo uma popularidade cada vez maior e vai ser o primeiro homossexual assumido a assumir o cargo de primeiro-ministro nos Países Baixos. Então, estava ali entre uma extrema-direita muito conservadora, anti-imigração, para um primeiro-ministro que tende a ter uma conexão maior com outros partidos e, portanto, reforçando, inclusive, mais a diversidade no país. Então, havia uma expectativa muito grande, inclusive, Daniel, porque muitos europeus têm visto essa eleição na Holanda como um termômetro, né? O que pode vir por aí em outros países europeus e tal, e, portanto, o recado foi dado, né? A extrema-direita holandesa acabou sofrendo uma derrota bastante amarga. Agora, Daniel, se você quiser acessar a internet dos Países Baixos, da Coreia do Sul, dos Estados Unidos, do Japão, da China, de qualquer lugar, tem a NordVPN. Aliás, Daniel, a maneira de você acessar a internet de qualquer lugar do mundo são 8.300 servidores ao redor do mundo, em 127 países. Então, você consegue acessar servidores em 127 países. Você consegue com a NordVPN, que é a melhor maneira de você garantir a segurança dos seus dispositivos. Tornando-se assinante, Daniel, você protege até 10 dispositivos com uma única conta. E você garante ainda, com tudo incluído, tá, Daniel? Lá na assinatura da NordVPN, uma proteção das suas senhas com um gerenciador de senhas, com tudo criptografado para garantir que somente você tem acesso às senhas, sem aquele negócio de esquecer. Aliás, eu sou mestre nisso, viu, Daniel? Esqueço a senha, tá lá sempre a NordVPN me salvando, assim como para manter os arquivos protegidos numa nuvem privada, protegida também pela NordVPN. Agora, Daniel, por favor, tome nota. Tá, por favor. Desconto mínimo, tem desconto maior, tá? O desconto mínimo para Black Friday desse ano agora é de 72%. 72%, você disse? 72% de desconto é o mínimo, tá? Tem desconto de 73%, 74%, uma super economia, né? Então, realmente, um valor muito mais baixo do que o normal e com 4 meses extra. Para o que você tem que fazer? Acessar o link que está na descrição desse episódio, para você ter mais segurança e acessar um monte de servidor ao redor do mundo para garantir que você tenha uma navegação na internet que seja mais bem feita, mais segura e em qualquer lugar do mundo, Daniel. É super importante, gente, você ter um VPN de qualidade, até para a segurança dos seus dados, para o armazenamento de documentos, para guardar suas senhas e também para melhorar a sua navegação pela internet. Afinal, com o VPN você passa a ter acesso a conteúdos diversos, você passa a ter opções de pesquisa bastante ampliadas. Imperdível essa oportunidade, uma oportunidade ainda mais especial da NordVPN para os amigos e amigas do Petit Jornal. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN e recomendamos demais. Aproveita que eu tenho certeza que você vai gostar. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que o Ministério da Economia da Alemanha anunciou ter recebido garantias das autoridades norte-americanas de que as sanções não se aplicarão às subsidiárias da Rosneft na Alemanha. Nós chegamos a falar sobre isso aqui no Petit Jornal na semana passada. Aliás, os americanos trouxeram ali sanções adicionais para a Rosneft e também para a Lukoil. E os alemães ficaram preocupadíssimos porque as subsidiárias da Rosneft na Alemanha foram encampadas pelo governo alemão desde 2022 e a Rosneft acaba refinando petróleo e sendo importante na distribuição de combustíveis dentro da Alemanha.
Os alemães pediram, os americanos atenderam e acabaram replicando o que os britânicos já tinham feito. Os britânicos, quando impuseram sanções à Rosneft, acabaram dizendo: olha, essas sanções não se aplicam às subsidiárias na Alemanha que estão controladas pelo governo alemão. As garantias vieram por meio de uma carta administrativa do governo americano e o porta-voz do governo alemão, o Tim Niklas, explicou que essas filiais estão sob controle da Agência Federal de Redes alemã e, portanto, não enviam receitas à sua matriz russa. Berlim considera a carta americana como uma solução provisória e pediu garantias jurídicas adicionais quanto antes. Segundo a Bloomberg, Tanguy, Washington teria dado 6 meses à Alemanha para encontrar uma solução definitiva para os ativos da Rosneft. Em bom português, Alemanha, desde 2022 vocês encamparam esse troço. Vamos resolver isso? O que vocês vão fazer? Né? É claro que os alemães ficam ali numa situação um pouco delicada, afinal, não tem mecanismos jurídicos adequados na legislação alemã para resolver esse imbróglio. Eu vou estatizar essa operação aqui na Alemanha. Se estatizar, eu vou indenizar o governo russo, vou indenizar os controladores russos. O que eu faço diante disso? Os americanos colocam essa pressão, Tanguy, mas buscar uma solução, embora seja algo que o governo alemão deseja, não me parece que é algo tão simples assim. Daniel Souza, tivemos hoje um anúncio por parte dos Estados Unidos de que eles decidiram reduzir o contingente de tropas americanas que estão no leste europeu. Eu quero trazer o contexto aqui, que todo mundo Leste conhece. europeu, né? é aquele lugar onde a Rússia coloca uma certa sombra? É ali perto da Ucrânia. Conhece a Ucrânia? Ah, Ali rapaz, que, conheço. que 20% ali está tomado, que aí tem aqueles drones, né, que, invadem o espaço aéreo polonês, né, dos países bálticos e tal. Os Estados Unidos falaram hoje que vão diminuir o contingente militar por ali, né? Quem falou muito sobre isso hoje, Daniel, foi a Romênia, né? O Ministério da Defesa da Romênia disse que, olha, vai ter uma redução significativa aí de uma brigada que os Estados Unidos mantêm com tropas distribuídas por Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia, né? Os Estados Unidos falaram: olha só, é o seguinte, eu vou tirar essas tropas daí, tem muita tropa, né? Muito soldado. Então, estou pensando em tirar, principalmente, Daniel, então a redução ela vai ser mais significativa na base aérea de Mikhail Kogalniceanu, quase que não sai, Mikhail Kogalniceanu, que fica na Romênia, que fica a apenas 180 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, né? Então, a gente está falando ali sobre um dos lugares mais importantes, estrategicamente importantes para a OTAN. Todo mundo, Daniel, meio que colocou panos quentes, falou: não, isso aí não é nada, veja bem, isso não vai ser tão significativo assim e tudo, mas o fato, Daniel, é que há uma redução que aparentemente pode ser bastante significativa. Alguns aliados europeus, enfim, membros da OTAN, disseram que isso vai acabar sendo compensado, que a França, por exemplo, deve mandar mais alguns militares para tentar compensar, então outros países têm capacidade, né, de mandar mais soldados. Agora, Daniel, me parece que meio que sem fazer muito estardalhaço, o que o governo Donald Trump está fazendo é o que ele sempre prometeu, né? Que é, olha, os europeus é que tem que tomar conta aí das suas fronteiras. O leste europeu é um problema da Europa. Eu não vou ficar me indispondo com a Rússia, não vou ficar gastando dinheiro para manter tropas americanas no leste europeu. O Trump sempre falou isso. E o que está sendo dito agora é que, veja bem, é uma redistribuição, a gente não vai diminuir o tamanho da defesa, né, da importância da defesa da OTAN no leste europeu, vai ser uma redistribuição. Agora, o recado que passa, Daniel, para todo mundo que está observando isso, certamente a Rússia está de olho nisso, os Estados Unidos estão passando por um processo de desengajamento exatamente no leste europeu. Então, deu a impressão de que o Donald Trump quis resolver a questão da Ucrânia com uma certa velocidade, o quanto antes, queremos resolver e tal, e no momento em que a coisa não saiu, né, que o acordo não saiu, Vladimir Putin bateu o pé, que ia manter a campanha da maneira como estava acontecendo,
o Trump foi lá, colocou aquelas sanções contra a Rússia, né, sobre as quais a gente falou na semana passada, e não deu efeito, a guerra continua. É o seguinte, vocês deem o jeito de vocês aí. Chama atenção, Daniel, que há muito tempo o Trump já tinha falado, inclusive, que pretendia retirar militares americanos da Alemanha, o que é um passo bem mais complicado de você fazer, né? Seria muito mais, diminuiria muito mais a importância das Forças Armadas Americanas no mundo tirada da Alemanha. E no Japão, né, também foi a mesma coisa. Aliás, eu falei isso, inclusive, essa semana, que a primeira-ministra japonesa, né, a Sanae Takaichi, uma das coisas que ela se adiantou assim que o Trump chegou lá foi, não, a gente vai aumentar o nosso orçamento de defesa, pode ficar tranquilo, tudo, mas o que a gente teve de mais significativo até agora nessa seara foi esse anúncio de hoje, de que os Estados Unidos diminuirão significativamente, né, me pareceu significativo, a presença dos seus militares nessa região sensível ali do leste europeu, apenas 180 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, o Federal Reserve anunciou que vai reduzir a taxa de juros, ou melhor, que reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual para o intervalo de 3,75% a 4% ao ano. É o menor nível desde novembro de 2022 e foi o segundo corte consecutivo. O motivo principal foi o enfraquecimento do mercado de trabalho, agravado também pela falta de dados oficiais devido ao shutdown, melhor dizendo. O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, afirmou que o mercado de trabalho está desacelerando gradualmente e disse que um novo corte em dezembro não é certo. Não garantiu ali que um novo corte acontecerá, dependerá muito de como a inflação vai se comportar e como o mercado de trabalho vai se comportar até lá. De qualquer maneira, uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos abre espaço para que o mundo todo pratique juros menores, incluindo aí o próprio Brasil. Com todos os pesares, os Estados Unidos ainda são aí a grande referência para o sistema financeiro internacional e o juro praticado nos Estados Unidos acaba sendo super importante como elemento balizador. Juros mais baixos significam crédito mais barato e potencialmente mais crescimento na economia americana e também muita gente tende a tirar ali dinheiro de ativos de renda fixa, de aplicações atreladas ao Tesouro Americano e pode tomar mais risco em ativos de renda variável ou mesmo em investimentos produtivos. É um dado importante, é uma notícia importante. O Fed segue aí na sua redução de juros nos Estados Unidos, por considerar que a economia americana está desaquecendo, embora a inflação ainda não tenha convergido para a meta de 2%, o desaquecimento autorizaria o Fed a tomar essa medida de redução de juros. Daniel Souza, podemos passar para a geleia da Shakira de hoje? Ah, O que por você favor. traz para a gente hoje? Vamos lá. O Tanguy, na geleia da Shakira de hoje eu trago uma matéria do New York Post, que é o Daily Mail dos Estados Unidos, uma matéria sobre a senhora Alia Rosa, de 40 anos, russa, que afirma ter sido treinada desde a adolescência para atuar como espiã sexual do regime da Rússia. Segundo a própria, ela fez parte de um esquadrão de agentes femininas preparadas para seduzir e extrair informações estratégicas do Ocidente. Os alvos principais, segundo ela, eram segredos comerciais e tecnológicos, envolvendo aí especialmente o Vale do Silício, e também segredos de Estado. Ela disse que as operações eram coordenadas entre Moscou e Pequim. Ela tinha um roteiro pré-definido com técnicas psicológicas de manipulação emocional. A agente deveria se aproximar várias vezes do alvo antes de um primeiro contato direto para gerar familiaridade. Então ela tinha que estar ali, perto dele e tal. A pessoa te viu, te notou, mas você não conversou com ela, até para que você fizesse mais aproximações e, consequentemente, entrasse numa fase de sedução. A fase de sedução deveria ter mensagens elogiosas, selfies e fotos provocantes. Em seguida, a agente se mostra vulnerável, fingindo fragilidade emocional ou dificuldades financeiras. Ela poderia dizer que era uma órfã, ela poderia dizer que estava sem dinheiro, e com isso, ela ativava o instinto de herói do alvo.
A convivência com o alvo poderia ser contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada operação segue um conjunto de regras testadas por agentes anteriores, segundo ela. E ela também disse que fugiu da Rússia por ter se envolvido romanticamente com um alvo de alto escalão em uma operação. Ela não conta quem foi esse alvo. E fica aqui provado definitivamente, Tanguy, que extrair informações de homens é fácil. Homem é meio burro mesmo, né, Tanguy? A gente sabe disso. E a gente aqui russa acabou tendo muito sucesso durante toda a sua vida, toda a sua jornada como espiã e em operações ultra secretas patrocinadas por Moscou. Confesso, Daniel Souza, que não esperava uma geleia Shakira tão elaborada, com tantos passos aí, uma receita de bolo, cara, de como extrair informações de homens. Fica aí o registro da geleia Shakira. Não Aliás, façam Daniel isso, hein, Souza, gente? Alô? Não façam isso. Mulheres não é e uma homens. sugestão. Não façam isso. Não façam isso. Que é Sejam isso? responsáveis. Isso, responsabilidade. Sejam Deixe isso sinceros para... nos seus relacionamentos. Melhor. Ô, Daniel Souza, se a pessoa quiser saber alguma coisa mais sobre a Rússia, tem curso lá no Petit Cursos? Tem curso. Se quiser saber mais sobre a China, tem curso só sobre China. Tem curso sobre a Alemanha, tem curso sobre Turquia, tudo lá no Petit Cursos. Acessa lá, petcursos.com.br. Vai dar tempo, inclusive, de você acessar as aulas que estão acontecendo ao vivo sobre a América Latina. A gente já tivemos aulas sobre Venezuela, sobre Panamá, e ainda temos aulas sobre Colômbia e Nicarágua, né? As aulas ao vivo acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, para além de todas as aulas já gravadas que estão todas disponíveis lá na plataforma. Acessa lá, petcursos.com.br. Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, petjornal.pj@gmail.com. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.